Hoje eu estou aqui para falar com você, um pouquinho antes de iniciar a minha aula, sobre recuperação judicial de empresas. Em especial, eu quero repercutir uma informação de uma empresa atacadista de insumos defensivos agrícolas, portanto inserido na cadeia do agro, que teve deferido seu pedido de recuperação judicial. Então, sem mais delongas, vamos para a notícia. Essa manchete, ela diz que empresas do agro têm 192 milhões em dívida. Essa foi uma notícia que foi veiculada num veículo de mídia especializado no agro e ela trata aqui especificamente em empresas que estão inseridas no Mato Grosso. Então, antes de mais nada, eu quero destacar aqui que eu vejo muitas pessoas falando coisas com pouca consistência em relação às empresas inseridas na cadeia do agronegócio. São argumentos frágeis, são achismos, sem conhecimento de fato de causa, levados talvez ali por veículos de grande mídia que têm um interesse por trás aí que a gente sabe que existe. Talvez por desconhecimento, alguns vejam também o setor como um setor extremamente privilegiado, mas sabemos que não é bem assim. Muito se fala, por exemplo, dessas empresas serem privilegiadas por programas de crédito inferior, crédito subsidiado à média de mercado, como é o caso do Plano Safra. Poucos sabem, entretanto, que o Plano Safra ele representa menos de 20% do financiamento da safra agrícola. Todo o restante é financiado por agentes privados, são créditos privados, por cooperativas, por exemplo, e muitas dessas safras são financiadas pelos próprios cerealistas. Então, o agricultor, ele vai lá no início da safra, ele vai lá, compra tudo aquilo que ele precisa para fazer a safra acontecer, insumos defensivos, sementes e assim por diante, e ele acaba pagando esse cerealista quando dá entrega da safra. Ou seja, o próprio cerealista, ele financia a safra para o agricultor. Então, grande parte, como eu falei aqui, aproximadamente 80% da safra agrícola são financiada ou é financiada por agentes privados. E buscando dados de recuperação judicial de empresas, se a gente for observar, dado mais atualizado desse ranking, que foi de junho de 2023, empresas do agro estão na terceira posição em pedidos de recuperação judicial. Primeiro veio o setor da construção civil, que naturalmente é um setor em que as empresas se alavancam muito para tocar um projeto, necessita um capital muito intensivo, então geralmente se recorre a financiamentos para poder rodar esses projetos. Segundo, existem muitas empresas no setor de varejo de combustíveis. E terceiro, portanto, estão as empresas do agro, principalmente aquelas que envolvem cultivo de soja, cana-de-açúcar e alimentos. Essas são as empresas que se destacam ali no número de pedidos de recuperação judicial. Portanto, é uma grande falácia dizer que empresas do agro são privilegiadas pelo governo. A análise específica que eu vou trazer aqui é de uma empresa que está inserida no setor atacadista na cadeia do agro. Na sequência da notícia, o que nós temos aqui? Trata-se da empresa Continental Agronegócios Limitada, uma empresa de 12 anos que ela atua no setor atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo. A dívida total dessa empresa é de aproximadamente 76 milhões de reais. Aqui eu saliento que eu tive dificuldade de acesso aos dados. Por ser uma empresa de capital fechado e ter apenas, de fato, o dado do montante da dívida, eu não tive acesso aos balanços, aos demonstrativos e ao fluxo de caixa. Portanto, a avaliação que eu vou fazer aqui é uma análise mais macro, sem entrar necessariamente na composição dessa dívida em detalhes. Para instrumentalizar ainda mais a discussão, eu trago aqui então esse mapa das empresas em recuperação judicial, especificamente as empresas atacadistas. Aqui o dado que esse ranking traz é que no Brasil nós temos aproximadamente
4,45 empresas em recuperação judicial a cada 1.000. Né? Então, aproximadamente 5 empresas entre 1.000 passam aí por problemas de recuperação judicial, por processos, melhor dizendo, de recuperação judicial. A maioria dessas empresas estão localizadas em Santa Catarina, Paraná, Goiás e Mato Grosso. Então, grande parte dessas empresas estão localizadas nessas regiões. Sergipe até aparece, né, destacado aqui no mapa, no canto, mas como tem poucas empresas inseridas nesse estado, quando uma pede recuperação, ele acaba proporcionalmente pesando mais. Tá bem? Para destacar aqui, para a gente entender um pouco mais a respeito dessas empresas atacadistas, a gente observa, por exemplo, que quando nós falamos de empresas atacadistas de insumos defensivos agrícolas e assim por diante, a gente observa que essas empresas elas estão localizadas dentro do subsistema de apoio, ou seja, elas são apoio para a produção agrícola. Aqui eu tenho um desenho de uma cadeia agroalimentícia, tá? Mas, enfim, altera pouca coisa. Então, as empresas atacadistas de insumos, elas estão aqui dentro do subsistema de apoio. Esses atacadistas, né, têm como seus principais fornecedores grandes players, né? Então, indústrias multinacionais. E, por outro lado, né, o cliente dessas empresas atacadistas, não é necessariamente o cliente final, mas sim as revendas de insumos agrícolas. Então, para a gente entender então o contexto no qual essas empresas atacadistas estão inseridas. Portanto, o atacadista ele não produz, ele não agrega valor com transformação. O core dessas empresas é a distribuição, ou seja, a ligação entre a indústria e o varejo. Para fazer uma avaliação do ambiente competitivo dessas empresas atacadistas e tentar entender, por exemplo, o que essa empresa, né, ou essas empresas com características semelhantes à Continental têm pedido recuperação judicial, eu gosto muito de utilizar as 5 forças de Porter para fazer a avaliação do ambiente. O que essa ferramenta, de forma bem sucinta, nos traz? Ela diz que existem 5 forças que regem a competitividade no ambiente. A primeira força que eu posso destacar aqui é o poder de barganha dos compradores, dos fornecedores, melhor dizendo. Então, o que Porter fala? Dependendo do grau de concentração dos fornecedores, esses fornecedores podem exercer um poder maior de barganha ou menor, dependendo, portanto, do tamanho deles, o grau de concentração dessa indústria e assim por diante. Na outra ponta, também é avaliado o poder de barganha dos compradores. A lógica é a mesma, né? Se esses compradores eles são em grande número ou em pequeno número, eles estão com alta concentração ou baixa concentração. Isso diz muito a respeito do seu poder de barganha para, nas negociações ali, pesar isso favoravelmente ou não à empresa. Na outra força aqui nós temos a ameaça de novos entrantes nessa indústria, e aí liga-se o conceito de barreiras de entrada, e depois nós temos a força aqui que envolve a ameaça de produtos ou serviços substitutos, né? Então, essas forças, elas acabam impactando na rivalidade entre os competidores. Eu, em outros vídeos que gravei aqui no canal, eu já falei a respeito das 5 forças, né, para avaliar um outro caso. Então, observando esse contexto, o que a gente pode compreender? Primeiro, os fornecedores dessa empresa atacadista de defensivos e insumos agrícolas são fornecedores grandes, são grandes players. Então você tem uma alta concentração desse sistema de fornecimento. Por isso, a empresa atacadista ela tem um baixo poder de barganha na negociação. Em síntese, o que um fornecedor determinar como condição de compra deve ser respeitado. A grande sacada de empresas atacadistas, de fato, está na possibilidade de compra em escala para a redução do preço. Então, se eu tenho eventualmente um atacadista que ele não tem uma grande condição de compra em escala, ele tem o seu poder de barganha reduzido na compra e na negociação com os seus fornecedores. Por outro lado, no lado dos compradores, nós temos ali um mercado mais heterogêneo, nós temos uma menor concentração. Ainda assim, você tem ali alguns grandes players, alguns grandes cerealistas, né?
que também conseguem barganhar em alguma medida com essas empresas. Então vejam, tanto de um lado da cadeia de fornecimento, como pelo lado dos compradores, as empresas atacadistas elas estão extremamente espremidas, porque eu não consigo olhar para o meu fornecedor e barganhar com ele, e os meus compradores, né? Eu tenho também uma competição muito grande nesse mercado. Com isso, a margem bruta acaba ficando cada vez menor. Então, dessa forma, empresas atacadistas inseridas dentro desse contexto têm uma baixa capacidade de geração de EBITDA, ou seja, resultado operacional de caixa. E uma vez com baixa capacidade de geração de EBITDA, a única forma que empresas como esta têm para expansão é de fato se alavancando muito. Uma empresa que precisa se estruturar, que precisa investir, pela baixa capacidade de geração de EBITDA que uma empresa dessa, inserida dentro desse contexto tem, a única forma de fato é tomando muito empréstimo e muito financiamento. É a única forma para você expandir. De forma oposta, caso uma empresa opte pela expansão orgânica, ela vai precisar de um tempo maior, porque como a geração de EBITDA é baixa, o crescimento orgânico ele acaba ficando mais lento. Considerando que essa é uma empresa que ela tem 12 anos, portanto, ela já nasceu num ambiente competitivo, possivelmente a margem dela nunca foi uma margem alta. Diferente, por exemplo, de grandes atacadistas com 50, 60 anos de história. Eu já trabalhei em consultorias em grandes atacadistas do setor agro, de 50, 60 anos, como eu falei aqui de mercado, em que eles conseguiram acumular capital, especialmente no período inflacionário, com a formação de estoques. Então, como eles conseguiram, a partir disso, trabalhando com uma margem maior, formar estoques, eles conseguiram, de fato, naquela época, especialmente na década de 80, 90, de fato, acumular bastante resultado positivo e acumular bastante capital. Entretanto, nos últimos 10 anos, e até por isso eu fui contratado por essa empresa, ela viu a sua margem líquida reduzir significativamente nos últimos anos. Eu não estou falando apenas dessa empresa, mas no movimento geral, no contexto geral do atacadista. A margem líquida dessas empresas, elas estavam aproximadamente 10 anos, eram de 7,5%, 8%, e caíram lá para 13,5%, 4%. Portanto, elas perderam aproximadamente metade da sua margem líquida. Por quê? Por justamente todo esse contexto novo competitivo. Portanto, para que uma empresa ela possa ultrapassar essas dificuldades, para que ela possa passar por esse momento difícil, ela precisa ter controles eficientes. A empresa precisa ter um fluxo de caixa na mão. Ineficiência com margem pequena é prejuízo na certa. Além disso, o próprio processo de recuperação judicial é extremamente traumático. Uma empresa ela até ganha um fôlego no pagamento junto aos seus credores. Entretanto, a sua imagem ela fica comprometida, principalmente com os seus fornecedores. Portanto, é possível recuperar uma empresa antes de chegar nesse estágio. É preciso pensar num bom plano de recuperação, colocando a dívida dentro do fluxo de caixa projetado, negociando com os credores, reduzindo a assimetria informacional. Dá trabalho? Dá, mas é muito menos custoso do que uma recuperação judicial. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Forte abraço e até a próxima.